Agora, você que está assistindo a gente aí, fala aqui com o João e responde. Você sabe como verificar, aferir a sua pressão de maneira correta, de maneira certa? Já tive dúvidas sobre como é a posição do braço, se o aparelho está dando a aferição correta, se não. A Glaucinha até falou no comecinho do nosso programa hoje, né, Glaucinha? E ela está do lado de um cardiologista para poder tirar essas dúvidas. A gente não sabe, na verdade, qual que é a posição correta. Deixa o braço em cima de alguma coisa, reto, aqui em cima da pança também. Qual que é a forma correta para deixar o braço e para ter a aferição feita corretamente, hein, Glaucinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vinda ao Correio Manhã, Glaucinha. Olá, João. Bom dia para você, querido. Bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, verificar a pressão sempre me deixa com algumas dúvidas e até insegura, viu, gente? Porque muitas vezes a gente que tem aqueles aparelhos em casa, eu não sei se eu estou deixando no local certo na hora da verificação, se está muito embaixo, se está lá em cima, eu não sei. E aí, às vezes, eu fico verificando uma, duas, três vezes em um braço, no outro, e sempre acontece de dar uma oscilação. Então, por isso é que a gente veio saber com o médico como é que a gente faz isso. Porque todo mundo, eu creio que muita gente tem dúvidas. E só o médico é quem vai poder esclarecer para a gente. A gente está aqui ao lado do Dr. Fábio Petrucci, que ele é cardiologista. Bom dia. O senhor separou para a gente 2 tipos de aparelhos. O que vocês usam comumente nos consultórios e o que a gente pode estar usando em casa, não é isso? Na realidade, esse daqui dá uma aferição melhor. E esse daqui é um bom aparelho. Se for uma boa marca, ele vai fazer uma boa aferição da pressão arterial. Agora, na aferição, existem alguns detalhes. Por exemplo, não pode estar com a bexiga cheia. Se tiver feito exercício, tem que esperar pelo menos 60 minutos, tá? Se estiver andando, esperar 5 minutos. Não pode tomar café nem bebida alcoólica 30 minutos antes da aferição, tá certo? Então, existem esses detalhes. Em relação à aferição com o aparelho, existem uns detalhes bem importantes. Quais são esses detalhes? Você nota que nesse aparelho aqui, que é o aparelho manual, ele tem uma seta artéria. Isso aqui não é à toa. Essa seta artéria, ela tem que ficar, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui, que isso é uma coisa muito importante. Aqui no meio do braço, muita gente coloca no meio do braço. Não é para colocar no meio do braço. É para medir no meio do braço e colocar 2 centímetros para cá. Por quê? Porque a artéria braquial, que é a artéria que vai fazer uma aferição melhor da pressão arterial, ela passa justamente aqui. Tá certo? Neste local. Então tem que ficar nessa lateral aqui. Exatamente. E você veja que o aparelho digital, ele tem uma condição diferente. Qual é? Ao invés de ter uma seta, tem essa bolinha aqui, ó. Certo? Essa bolinha tem que ficar exatamente no mesmo lugar aqui, médio meio, e uns 2 centímetros para cá, para poder ficar em cima da artéria braquial. E o posicionamento do aparelho digital, lembrar, pessoal, que essa mangueira sempre tem que ser para baixo, nunca para cima. E onde deve ficar o aparelho? Deve ficar pelo menos 2 centímetros acima da fossa cubital, que é essa listrinha aqui do braço, tá certo? E ele precisa ficar apertado no braço, doutor? De forma alguma. Deve colocar de uma maneira confortável, tá certo? Coloca de uma maneira confortável, não precisa de forma alguma ficar apertado. Agora, quando eu vou verificar essa pressão, o meu braço, ele pode estar assim, do jeito que está, ou não? O paciente deve estar sentado, com as pernas descruzadas, não pode estar com a perna cruzada. A posição do braço deve ser discretamente fletido e o coração deve estar na altura, o braço deve estar na altura do coração, certo? Então, isso aqui, ó, tem que ficar exatamente assim, tá bom? Discretamente fletido e o braço na altura do coração.
Há uma diferença entre braço esquerdo e braço direito? Não. Pode ser aferida em qualquer um dos dois braços e existe uma diferença fisiológica, tá certo? De poucos milímetros de mercúrio e a pressão deve ser considerada a pressão maior entre os dois braços. Quem já retirou mama precisa ficar atento a isso? Pode verificar no lado que retirou a mama ou não? Com certeza, é importantíssimo. Quem fez cirurgia de mastectomia, que é retirada da mama, não pode aferir a pressão do lado que retirou a mama. Tem que ser do lado contralateral. Há um horário melhor para verificar a pressão? Não, a pressão ela pode ser aferida em qualquer momento. Não é bom ficar fazendo aferições da pressão arterial diariamente. Isso gera uma condição de ansiedade no paciente. Vejo aqui no consultório que alguns pacientes, eles aferem a pressão 3, 4 vezes ao dia e isso gera um grau de ansiedade isso é uma coisa bem relevante em relação à hipertensão arterial. Agora, doutor, a pessoa aferiu a pressão, aí, nesse caso, eu vi que está uma alteração. Nessa questão da ansiedade, verifico de novo daqui a 20 minutos. Aí notei de novo que subiu essa pressão. Eu vou ter que tomar o remédio? Como que eu faço nesse caso? Isso é uma condição bem complexa, porque geralmente quem afere muito, a pressão fica subindo, certo? Isso é uma coisa clássica aqui que eu vejo no consultório. Então, o ideal, não existe uma diretriz que diga a pressão arterial deve ser aferida uma vez por semana, a cada 15 dias, mas se sua pressão já vem controlada, não há necessidade de ficar aferindo com frequência a pressão arterial. Agora, última dúvida, a gente está vendo esses dois aparelhos, mas muitas vezes a gente compra na farmácia aquele de pulso. Ele é bom? Não, aquele ali, pelo contrário, ele não é bom, porque ele afere a pressão aqui, ó, na artéria radial. E aquele aparelho, ele é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Americana, não é um aparelho bom, não. Então, é importante a gente, se tem que comprar, optar por esse tipo aqui, já que para esse daqui a gente precisa ter o ouvido bem apurado. Eu já tentei, mas eu não consigo com esse. Não precisa ter um ouvido tão apurado, basta ter um pouco mais de treinamento. Eu acho que se você treinar um pouquinho, qualquer pessoa consegue. Mas realmente esse aqui é bem mais prático. E são aparelhos confiáveis, desde que sejam uma marca de qualidade. Muito obrigada, viu, doutor, por ter tirado as nossas Calcinha. dúvidas. Só um detalhe. Hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para a doença coronariana, que é a doença que mais mata no mundo. São 20 milhões de óbitos no mundo. Então, é uma condição que deve ser tratada e ela geralmente não tem cura. Ela é uma doença crônica, ela só tem controle. Então, não pode tomar remédio dia sim, dia não, que eu vejo muito paciente aqui, eu tomo um dia sim, um dia não. Não pode suspender a medicação. O pessoal vem no consultório, fica aferindo a pressão em casa. A pressão fica 12/8. Ele acha que está curado da hipertensão, suspende o remédio e a pressão pode elevar rapidamente e causar doenças mais graves, tipo acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é AVC. Pode causar infarto e doenças mais graves. Tá certo. Ô, João, que é o nosso apresentador, ele tem uma dúvida. Fala para a gente aí o que é que você quer saber, João. Ô, Glaucinha, só para finalizar, minha dúvida é, esses aparelhos que o doutor mostrou agora, que você também mostrou em cima da mesa, é essencial que outra pessoa afira a pressão? Ou você pode fazer você mesmo com esse aparelho que está aí? Só essa é a minha dúvida para encerrar, Glaucinha. Ele quer saber se a pessoa mesmo pode fazer, né, aferir essa pressão, ou outra pessoa pode te ajudar nisso. É isso, João, que você quis saber? Aparelho em cima da mesa, que ele mostrou agora em cima da mesa. Eu acho que eu entendi. Entendeu, doutor? No aparelho manual, a pressão arterial tem que ser aferida por uma outra pessoa, certo?
No aparelho digital, você mesmo pode fazer a aferição da sua pressão. Ah, João, era isso, então, se for, ele te explicou agora, porque realmente a gente também tem essa dúvida. Às vezes, a gente fica pedindo para alguém ver, mesmo no aparelho digital, mas aí você pode fazer sozinho. Isso? Com certeza. No aparelho digital, ele é exatamente para isso, para você aferir a sua própria pressão. No aparelho manual não tem como, alguma outra pessoa tem que aferir a sua pressão arterial. Pronto, era só isso. Obrigada, viu, doutor? Nada. Um prazer. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tá certo. Olha, João, praticamente uma aula, né? Porque eu, esses dias, tive um perrengue grande lá em casa com a minha mãe, que a pressão, ó, caiu muito, ela é hipertensiva e acabou caindo muito essa pressão. E eu fiquei desesperada, doutor, porque eu fiquei o tempo todo verificando essa pressão. Ah, diga. Um detalhe importantíssimo, falando de idosos. O paciente idoso, geralmente, ele não gosta de tomar água. O paciente idoso, ele está sempre desidratado. O idoso é um desidratado crônico. Então, é sempre importante estar hidratando o idoso. E os diuréticos, geralmente, não são remédios interessantes para uso em idoso. Porque ele já é um paciente que é desidratado, ele não toma água e o diurético vai desidratar mais ainda, fazendo com que a pressão possa cair rapidamente. Tá certo, obrigada. Ó, tá aí, né, vovô e vovó? Toma água, tá bom? Toma, porque senão vai dar problema na pressão, além de outros órgãos também. Agora eu volto contigo, João. Praticamente uma aula mesmo, Glaucinha. Obrigado, viu? Valeu, agradeça o nosso entrevistado, Glaucinha.